Oi, e aí, como é que vocês estão? 15 de junho de 2019. Esse foi o ano em que um cara comum como você e eu resolveu que iria colocar um vídeo no YouTube simplesmente falando qual que era a visão que ele tinha sobre a plataforma naquele momento. Era só mais um vídeo no meio de milhões que são colocados na plataforma todos os dias. E talvez nem você e muito menos ele soubesse que aquele vídeo podia mudar tudo, não só na vida dele, mas também na vida de outras pessoas. Pessoas que talvez tivessem vontade também de fazer vídeos para o YouTube e falar sobre assuntos que achavam interessantes, de criar uma comunidade para interagir com as pessoas. Mas será que eu, você ou ele, será que a gente imaginava que isso tornaria uma pessoa tão influente dentro dessa plataforma? Eu acredito que seja o sonho de quem começa um canal aqui, de poder fazer algo que seja relevante para quem está acompanhando, que faça as pessoas refletirem sobre um assunto ou um acontecimento, ou simplesmente poder falar, colocar para fora. E de lá para cá foram muitos vídeos publicados, muitas opiniões e visões colocadas para um público que acabou se dispondo a ceder o seu tempo para ouvir a opinião de um cara que poderia ser simplesmente só mais um na plataforma, assim como é no nicho de games, de vlog ou qualquer outro nicho que você imagine dentro do YouTube. Cada nicho, cada comunidade vai ter o seu ponto de referência. E acho que esse cara, quando começou isso, ele não imaginou que ele se tornaria esse ponto, a referência, que dali pra frente, com o passar do tempo, outros surgiriam, muitos outros iriam opinar e muitos outros iam dar a visão das pessoas sobre aquelas coisas. Alguns acabaram ficando pelo caminho, outros decidiram recomeçar, talvez inspirados nele, e outros, como eu, resolveram só começar, se tornar um ponto de referência. Já pararam para pensar qual que é o peso que isso pode ter na cabeça ou na vida de uma pessoa? É claro que quando você chega a esse nível, você sabe que você não pode errar. Eu sei da responsabilidade que eu tenho na internet, de como o pessoal investe muita confiança no meu trabalho. Naquela ideia, tipo, cara, eu não posso deixar nada passar, eu tenho que tomar muito cuidado, eu não posso permitir bobeira, por causa que o dia que eu errar vai bater muito mais forte do que se fosse com outra pessoa. Mesmo que for um erro bobo, vai ter muito mais peso. Não tem mais espaço para erros. Você passa a ser visado, observado, criticado e qualquer vacilo é um prato cheio para qualquer um querer te derrubar. Responsabilidade. Acho que essa é a palavra certa. A responsabilidade do que você fala se tornou algo que começa a pesar em cada decisão que você tem que tomar, em cada vídeo, em cada argumento, em cada visão que você quer passar sobre alguma coisa. Peso que você cria com uma simples palavra, um simples vídeo, pode simplesmente afundar alguém se tudo que foi dito acabar sendo mal interpretado. Putz, né? Mas qual o peso disso dentro da sua vida? Passar a ser cobrado toda vez que alguém comete um vacilo ou deslize na internet para você ter que falar e se posicionar sobre algum fato que talvez para você seja algo sem relevância ou que simplesmente você não quer falar sobre aquilo. Só que a partir daí, todo mundo espera que você fale sobre, ser puxado para dentro de coisas que você não quer nem participar simplesmente por causa do seu nome. O nome que você criou dentro de uma plataforma e que gerou um peso, da visibilidade, do engajamento, mas voltando para um tempo não muito distante, tudo o que você queria era se expressar, falar a sua opinião e deixar o seu ponto de vista. Mas quem imaginaria que tudo isso ia se transformar em algo gigante, onde qualquer vacilo ou palavra que fosse mal colocada poderia se transformar em algo gigantesco para outras pessoas por simplesmente colocarem como o Digo disse no vídeo dele. Pois é, né? A partir de um ponto fica cada vez mais nítido que você não pode mais errar, mesmo que seja humano, seja normal cometer erros. Comentar os erros dos outros se torna algo que acaba virando contra você, onde você mesmo se coloca em um patamar onde você não pode errar. Mas já parou para pensar que esse cara acabou dando uma direção para muita gente que só queria apenas começar? Inclusive para mim, começar é algo estranho se a gente for parar para pensar como as coisas acontecem, né? Colocar a sua opinião, a sua visão sobre as coisas e acontecimento para que outras pessoas possam concordar ou discordar de você de um modo aberto. Publicar um primeiro vídeo, digamos que seja para ninguém. Afinal de contas, nesse momento da sua vida, nesse começo, você não é ninguém. Ninguém
ninguém conhece você. E por que alguém deveria perder o tempo da vida dela escutando você e a sua opinião sobre alguma coisa? Que relevância você tem para opinar e comentar sobre algo que aconteceu na internet? Eu, sinceramente, eu não sei. E pode até ser que essas mesmas perguntas tenham um dia passado na cabeça do Digo na hora que ele decidiu começar. Para mim, eu só queria um espaço para poder falar como eu via as coisas, mas assistindo ao longo dos anos aos vídeos do Digo, eu entendi algo que, com o passar do tempo, me fez perceber uma coisa muito importante. Eu não queria só falar dos erros dos outros, mas eu queria usar esses assuntos, esses acontecimentos e esses temas para fazer as pessoas pensarem e refletirem sobre as coisas. E baseado nisso, eu tô tentando fazer uma reflexão nos meus vídeos, não sobre a pessoa, mas sim sobre uma situação e poder fazer você questionar, você pensar. Mas quem sou eu, afinal de contas? Nesse momento você pode pensar ou afirmar aí da tela do seu celular, do seu computador, ou sentado no seu sofá vendo esse vídeo em uma TV, que eu sou só mais um na internet e você tá certo. Mas lembra de uma coisa, em 15 de junho de 2019, o Digo também era só mais um na internet. Que loucura isso, né? O tempo passa, as coisas vão acontecendo, tudo vai mudando e no final, o que realmente importa é que o Digo começou alguma coisa. E por que eu também não posso começar? Porque você não pode tentar algo. Talvez o maior fracasso do Digo tenha sido o fato de que nesse canal era obrigatório tomar cuidado com as palavras, com os pensamentos, e ele queria ser só um cara falando as visões dele sobre as coisas. Só que se tornou algo que não era mais permitido errar, e isso tem um peso. Por isso, um outro canal com mais liberdade para falar sobre coisas triviais, se divertir, interagir, ser mais ele, ser só quem ele quer ser. É estranho, né? Se parar para pensar que um canal de 2,5 milhões de inscritos acabou colocado de lado para ele tentar algo diferente. Só que você já parou para pensar que a gente tá olhando isso por uma perspectiva que mostra apenas a nossa visão sobre as coisas e o que a gente pensa sobre elas, e que desse jeito a gente pode criar até teorias, suposições, só que nunca, jamais a gente vai entender o que de fato a percepção e o sentimento do próprio Digo teve em tentar ele fazer esse algo diferente. Para nós pode ter sido um absurdo esse canal ficar assim, abandonado, só que para ele pode ter se tornado o seu maior fracasso. Afinal de contas, era só um espaço onde um cara queria dizer a opinião dele sobre as coisas, e se tornou algo que acabou limitando ele pelo próprio peso das palavras e do seu nome, onde a ideia inicial de apenas falar se tornou algo que não dava mais para fazer. Então era hora de recomeçar de um jeito diferente, o que para você, olhando aqui de fora, era um imenso sucesso. Só que talvez para ele foi um gigantesco fracasso, se sentindo pressionado a fazer algo que ele não tinha mais prazer em fazer. Afinal, ele só queria falar a visão dele sobre as coisas. E agora, o nome dele, as palavras dele, tinham um peso diferente de quando tudo isso começou lá em 2019, onde ele só queria mostrar o lado dele. Só que mesmo assim, o Digo foi um cara que me inspirou a começar alguma coisa, e claro, eu sou mais velho que ele em idade, mas foi um cara mais novo que me mostrou uma experiência e um lado que eu também podia seguir, só fazendo o trabalho dele, e eu só tenho a agradecer a ele nesse ponto por ele ter começado. E se um dia ele começou, ele tentou, por que você que tá aí também não pode começar? Não pode tentar? Seja o que você tem vontade de fazer na sua vida, faça, se esforce, aprenda, melhore e tente evoluir. Mesmo que um dia todo mundo veja algo que se tornou um grande sucesso pela visão de fora, só que para você se tornou talvez o seu maior fracasso, o que importa é o que você vai aprender pelo caminho. Assim como o Digo com toda certeza aprendeu, você também vai aprender, vai entender onde você errou e vai melhorar. O importante é você tentar, é você começar. Afinal de contas, se o Digo conseguiu, por que eu? Por que você? Por que a gente também não pode conseguir? Mas é claro que essa é só a minha opinião, né? A minha visão de tudo isso. Porque eu criei esse meu canal para poder dividir os meus pensamentos com você.